Salve, salve, meu povo! Como é que vocês estão? Espero que tudo na paz do Senhor. Gente, resolvi fazer para vocês um resumão, né, sobre o Brasil Colônia. A gente já estava vindo estudando, mas só para organizar as nossas ideias, né, essa videoaula é para isso, para a gente organizar as nossas ideias, para a gente focar e aprender o que realmente tem que ser aprendido, e principalmente nos aspectos que as bancas e o Enem cobram, tá bem? Tá bem? Então, hoje vocês estão armados comigo, viu? Tô dando essa moleza aí, isso é a joia do Nilo, tá legal? Meu nome é Carla Patrícia, sou professora de História, e o tema da nossa aula de hoje é Revisão Brasil Colônia. Vamos lá? Galera, o que é o Brasil Colônia? Brasil Colônia é o nome dado ao período da história do Brasil em que o nosso país ainda não era constituído como uma nação independente, né? Ele estava vinculado a Portugal, sua metrópole, a partir, né, da chegada da Esquadra Cabralina de 1500 e finaliza-se com a proclamação de independência em 7 de setembro de 1822. Então a gente tem um longo período colonial. Então, para nós focarmos, para a gente entender melhor esse grande período e aprender o que realmente interessa, nós, historiadores, a gente divide esse período em dois momentos marcantes. O período pré-colonial, como o nome já diz, pré, antes de uma efetiva colonização da metrópole, da coroa portuguesa. Esse período pré-colonial, ele vai de 1500 até 1532. Então, ele se inicia com a chegada da Esquadra Cabralina e finaliza-se com também a chegada da esquadra de Martim Afonso de Souza, que vai ser aquele que tomará posse da capitania de São Vicente e irá inaugurar o plantio de cana-de-açúcar, né? Então, assim, aí também irá ter início o sistema administrativo e o território pertencente, entre aspas, a Portugal, organizado no sistema de capitanias hereditárias. Então, a gente vai ter um início de uma efetiva colonização, né? Então, tudo que acontece nesses 32 anos, de 1500 até 1532, é período pré-colonial. Então, a gente vai focar nas características dele, até para a gente, em um certame, a gente rapidamente eliminar ou chegar à resposta correta de forma mais rápida, beleza? Então, a gente vai agilizar o nosso tempo sabendo dessas características. E período colonial é o período que vai de 1532, né, com a implantação do sistema administrativo e o controle colonial aqui nas terras brasileiras por Portugal, e encerra-se com a proclamação de independência, tá bem? Devo destacar que o período colonial a gente tem várias fases, né? A gente tem a fase da sociedade do engenho, a gente tem a fase da sociedade mineradora, né? Então a gente tem aí algumas fases que a gente também vem estudando de forma particular, certo? Muito bem. Então, características do período pré-colonial. Guardem isso aí, pessoal. Isso aqui é a nata da informação. No período pré-colonial, não vai haver uma efetiva colonização, né? Então, nas 3 primeiras décadas, Portugal não vai se preocupar, não vai implantar um sistema administrativo, todo o sistema de colonização efetiva aqui nas terras brasileiras. Não vai, sabe, pessoal? Por que não vai? Porque nesse período ali, em 1500 até 1530, 1528, Portugal ele vai se preocupar em desenvolver e intensificar o comércio com as Índias, o comércio das especiarias, beleza? Quando esse comércio deixa de ser lucrativo para Portugal, aí, e devido também às constantes ameaças de invasão do território das terras brasileiras por nações estrangeiras, ele sim vai efetivar uma colonização, tá? Então, é a primeira característica. Então, quando você vê alguma questão que cite as capitanias hereditárias, por exemplo, os engenhos, em uma datação anterior, né, a 1532, você já vai ver que está errada, você já vai eliminar,
Beleza. Outra característica. Não ocorre fundação de cidades, pessoal. Durante 32 anos, não vai haver fundação de cidades, muito menos de vilas aqui na colônia portuguesa. Não vai haver. No máximo, eles vão criar as feitorias, que a gente vai ver mais na frente, tá bom? Não vai ter um sistema burocrático tributário, ou seja, não vai ter cobrança de impostos, né? E também não vai haver um sistema político administrativo, ou seja, a coroa portuguesa não vai organizar um aparato administrativo para poder controlar, administrar e explorar as terras brasileiras, tá certo? Então, não houve um sistema de colonização efetivo, não houve fundação de vilas e de cidades, não vai haver sistema burocrático tributário, ou seja, cobrança de impostos, e não vai haver também um sistema administrativo. Olha só. Então, o que aqui, durante 32 anos, a coroa portuguesa buscou aqui nas terras brasileiras, pessoal? O que é que eles buscavam, né? Então, a coroa portuguesa vai buscar produtos rentáveis, né? Porque no período do século XV, os reis desenvolveram, no que diz respeito à economia, o sistema, o chamado mercantilismo. E as características do mercantilismo, uma delas vai ser o metalismo, ou seja, para esses países cunhar, fabricar moeda, né, ele vai precisar de metal. Como esse metal já estava escasso na Europa, eles buscavam esses metais em outros espaços. Então, o que é que eles vão buscar aqui em primeiro momento? O que é que eles queriam em primeiro momento, né, nas terras brasileiras? Ouro, prata e pedras preciosas, né? E também ele procuraria desenvolver atividades agrícolas, como a cana-de-açúcar, a banana e outros produtos, né, para exportação, a banana e o coco. Mas, na verdade, a gente vai ver que eles não vão encontrar de forma imediata esses metais preciosos, pessoal. Eles não vão encontrar. Diante disso, eles vão explorar outros tipos de atividade que poderia lhes ser rentável. Então, eles vão explorar a nossa fauna, a nossa flora, eles vão levar daqui vários animais exóticos e eles vão levar também, como eu coloquei aqui embaixo, a exportar para levar para Portugal a banana, o coco, ou seja, frutos tropicais, tá certo? Muito bem. Então, o que tinha nas terras brasileiras que vai, nesse primeiro momento, interessar os portugueses? O pau-brasil, né? Logo foi reconhecido essa árvore pelos portugueses, eles já tinham tido contato com essa árvore em outras colônias dele, então na África principalmente. Então eles sabiam que essa árvore poderia render-lhes lucros por conta da tinta avermelhada, né, de cor púrpura, que facilmente era retirada dos troncos, e essa tinta era valiosíssima no mercado europeu, porque tinha um alto poder de fixação e tingia os tecidos, né? E a madeira também era muito utilizada na Europa para outros fins, né? Mas, na verdade, não era isso que eles queriam, né? O que eles queriam, na verdade, era a descoberta do ouro. Eles sabiam que iriam achar. Por quê? Porque os espanhóis, a partir do Tratado de Tordesilhas, né, lá na frente isso vai ficar mais organizado, mas os espanhóis em suas terras aqui americanas também já havia de forma imediata encontrado prata, encontrado ouro, então eles tinham a esperança de encontrar aqui de forma imediata. Bom, pessoal, o que é que vai ter de marcante no período pré-colonial? As expedições. Aí vocês têm que saber disso. No período pré-colonial, a gente vai ter 3 tipos de expedições. As expedições de reconhecimento das terras, tá certo? Para ver em que aspectos essas terras poderiam ser rentáveis, poderiam gerar lucros. As expedições de mapeamento, era expedição para notificar qual era a extensão de terras, né? E até para futuramente eles organizarem um sistema geoadministrativo, e as expedições chamadas de guarda-costas,
que seria expedições de policiamento do litoral. São nessas expedições guarda-costas que eles vão ali montar os chamados fortes, né, no longo litoral ali do Brasil, né, porque eles vão, no primeiro momento, só se manter e explorar o litoral brasileiro. Então, essas expedições guarda-costas, ela tinha como objetivo coibir invasões estrangeiras e também fazer a construção de fortes para garantir a segurança. Tá certo, pessoal? Muito bem. Ao longo dessas expedições foi necessário a construção das feitorias, né? As feitorias, elas foram instaladas no período pré-colonial, então é uma característica deste período, né? Essas feitorias, elas foram construídas ao longo do litoral brasileiro, justamente com dois objetivos, né? Um objetivo comercial, que era armazenar todos os produtos que seriam exportados para Portugal, como as frutas, os animais silvestres e também o pau-brasil, a madeira do pau-brasil, e também servia para objetivos militares, porque ia ser a base militar ali para a expansão territorial, né? E essas feitorias iriam atuar como proteção da colônia, principalmente para coibir as investidas francesas de invasão. Tá certo, pessoal? Então, as feitorias, na verdade, eram grandes armazéns e fortalezas, né, que serviam para proteger o nosso litoral das invasões estrangeiras e também para poder armazenar os produtos que eles extraíam. Quando eu falo proteger das invasões estrangeiras, observe que eu não estou falando de proteger contra os povos nativos, contra os indígenas. A gente vai ver aqui por que nesse primeiro momento não vai haver essa preocupação, porque a gente vai ver que a relação com os povos nativos vai ser uma relação de espanto, de estranhamento, mas a gente não tem grandes registros de violência, tá certo? Então, esse aí que vocês estão vendo é o mapa, né, daquele momento e que ao longo do nosso litoral a gente vai ver aí a construção dessas feitorias, tá certo, pessoal? Muito bem. Como eu falei antes, como é que se dava a relação dos portugueses com os nativos, né? Com os nossos indígenas? Essa relação, pessoal, era uma relação de estranheza cultural, né? Tanto os portugueses vão achar estranho o comportamento e a cultura indígena, quanto também vai acontecer o contrário, né? Os indígenas vão estranhar demais aqueles homens, aqueles seres que ali chegavam, né? E diante desse estranhamento vai ter uma diplomacia, que é a troca de presentes entre ambos, né? Então a gente vai ver uma relação, de certa forma, amistosa dos portugueses com os povos nativos. Muito bem, pessoal. Nessa troca, a gente vai ver surgir o escambo, né? O escambo, que era o quê? Em troca de espelhos, de enxadas, de ferramentas, os indígenas retiravam para o Brasil, entregavam esse pau-brasil aos portugueses em troca desses presentes. Então, outra característica marcante do período pré-colonial, para ninguém errar em prova, é o que? Durante esse período não vai haver escravização indígena, muito menos africana, porque não vai ter ainda a chegada, nesse momento, de africanos aqui no Brasil. Beleza? Muito bem, pessoal. Outra característica aí marcante, né? O que mais eles levavam do Brasil, né? Não era só o pau-brasil, como animais exóticos, né? Animais tropicais, o macaco, o papagaio, esses animais eram levados. Alguns indígenas também, pessoal, eram levados para Portugal. Bom, vamos agora começar a estudar o período colonial. Então, antes da gente dar início ao estudo do Brasil colonial, vamos recapitular. O período pré-colonial vai de 1500 a 1532. O período pré-colonial tem algumas características marcantes, como não vai haver um sistema administrativo e burocrático sendo implantado por Portugal, não vai haver
a fundação de vilas e cidades, nós não iremos ver a escravização indígena, nem muito menos africana. Nós vamos ver a relação comercial baseada no extrativismo vegetal do pau-brasil e na relação de escambo entre os povos nativos, os nossos indígenas e os portugueses. Tudo isso começa a mudar com a chegada da esquadra de Martim Afonso de Souza, certo? O primo do rei, que vai ser um dos donatários de 2 lotes das capitanias hereditárias, tá bom, pessoal? Mas quais são as características gerais? O que é que a gente tem que ter na nossa mente, que é uma característica geral do período colonial? Primeiro, a gente vai ver que nesse período as atividades vão se basear na monocultura do plantio de cana-de-açúcar. Toda monocultura, pessoal, ela se estende por uma grande extensão de terra, portanto a gente vai ter a organização de latifúndios. O Brasil vai se caracterizando como agroexportador e a relação de trabalho de mão de obra vai ser escravocrata, tá certo? E agora a gente vai ver a escravidão não só indígena, quanto também a escravidão africana. Aliás, a escravidão africana é implantada no Brasil a partir da chegada também das primeiras mudas de cana-de-açúcar. Por que a chegada? Porque a cana-de-açúcar não era um produto, uma cultura já das terras brasileiras. Foi trazida da África, tá certo? E que vai se adaptar muito bem em algumas regiões devido à semelhança do clima e do solo com as Antilhas, por exemplo, né? Local onde os portugueses já plantavam cana-de-açúcar. Muito bem. Então, mas por que Portugal vai decidir, então, começar esse processo de colonização? Por esses fatores que vocês estão vendo. Primeiro, pelo prejuízo que a coroa portuguesa vai ter com a chamada União Ibérica, com a formação da União Ibérica. Pessoal, a União Ibérica ela tem início quando o rei de Portugal ele morre, não deixa herdeiros, e aí o primo dele, que era o rei espanhol, vai reivindicar o trono de Portugal. Esse período vai ser de 1580 a 1640, tá certo? Portugal vai ter muitos prejuízos com essa União Ibérica. Primeiro porque Espanha não era bem vista, né, devido à forma que ela lidava com a escravidão, devido à forma que ela lidava com os povos nativos lá na parte espanhola da América, né? A matança que foi generalizada por eles, implantada naquele local onde vários indígenas foram mortos, incas, astecas, né? Muito bem, devido também à péssima relação que a Espanha tinha com a Holanda, né? Interferindo nos assuntos comerciais de Portugal com a Holanda. Então, Portugal vai ter uma série de prejuízos com essa União Ibérica. Mas também vai ter o lado positivo, por quê? Porque os espanhóis, eles vão, de certa forma, financiar esse primeiro momento aqui, essa primeira administração portuguesa na América, beleza, pessoal? Muito bem. No século XVI ao século XVII, vai ser o século do açúcar. E Portugal, pessoal, já detinha essa tecnologia da transformação da cana-de-açúcar em seus derivados, né? Então, ele já detinha como é que era toda a organização de um engenho. E o século XVIII vai ser o século da mineração, ou seja, vai ser o momento em que Portugal vai descobrir ouro aqui no Brasil, vai achar ouro, lembrando que os primeiros vestígios de ouro já é encontrado desde o finalzinho, meados do século XVI, contudo a chamada Era do Ouro se consolida no século XVIII, quando é achado em grande quantidade na região das Minas. Por esses motivos, então, ele vai ter a necessidade de organizar um sistema administrativo colonial aqui nas suas terras, nas terras da América, beleza? Então, quais são as características desse período, tá certo, pessoal? Entre 1532 a 1570, observe, quando eu ponho 1532 a 1570, a gente tem o período colonial chamado como ciclo da cana-de-açúcar. É um período que se desenvolveu muito a cana-de-açúcar, se tornou a principal forma
de riqueza que a colônia portuguesa que a coroa portuguesa vai retirar de sua colônia aqui nas terras brasileiras, né? Então, posso dizer para vocês que o ciclo da cana-de-açúcar, ele vai de 1532 a 1570, né? O auge disso, né? Porque a partir daí a gente vai ver já as descobertas do ouro e a principal atividade exploratória sendo agora a mineração. Muito bem. Quais são as características dessa sociedade dos engenhos, né? É nesse período que vai ser organizada a colônia na forma geoespacial e política no sistema de capitanias hereditárias. Então, dividir para melhor governar, né? As expedições de mapeamento mapearam as terras a partir do Tratado de Tordesilhas. Então, foi dividida aquelas terras em 15 lotes de terras doados a nobres e fidalgos da confiança do rei, dando início a um sistema de governo chamado sistema de capitanias hereditárias. Esse governo de capitanias hereditárias, pessoal, no primeiro momento ele vai ser descentralizado. Por quê? Porque cada capitania vai ter o seu donatário. Com o fracasso das capitanias, que a gente vai ver aqui mais à frente, esse poder vai ser centralizado no chamado governo geral, tá certo? Porque a gente vai ver que só 2 capitanias vão prosperar e, devido ao fracasso, então, do sistema de capitanias, a coroa portuguesa vai decidir centralizar as decisões aqui nas terras brasileiras, criando o governo geral. Muito bem, o que vai marcar o início desse período colonial é a chegada de Martim Afonso de Souza, o donatário da capitania São Vicente I, São Vicente II, em 1532, e é nesse ano também de 1532 que é fundada a nossa primeira vila, a Vila de São Vicente. Então, olha aí, já diferenciando esse período do pré-colonial, a gente tem a fundação da primeira vila, tá? A gente vai ver que é a partir de 1532 também a introdução da monocultura de cana-de-açúcar. Durante esse período todo, pessoal, entre 1532 até 1570, o povoamento no Brasil, os núcleos de povoamento vão se fixar apenas no litoral. Ou seja, os chamados sertões do Brasil, o interior do Brasil, não vai ser explorado, não vai ser povoado. Basta a gente observar daqui a pouco o mapa da capitanias hereditárias. Se vocês verem, ele está ali, ó, todo ele dividido apenas o litoral. Salvador vai ser escolhida como capital da colônia a partir da centralização do poder, a partir do fracasso das capitanias, com a organização do governo geral. A gente vai ver Salvador sendo escolhida como capital do Brasil, colônia, beleza? Nesse período também a gente vai ter a invasão holandesa, justamente devido à União Ibérica, né? Porque Portugal tinha uma aliança, com os holandeses, eram os holandeses que refinavam o açúcar português para a revenda. Com a União Ibérica, os espanhóis vão acabar com esse acordo, a Holanda vai ser obrigada a tentar invadir aqui o Brasil, tá certo? E a gente vai ter a implantação do governo geral, como eu falei para vocês, centralizando o poder colonial. Observem esses 2 mapas. Nas aulas anteriores vocês viram como foi formado o território brasileiro e a primeira formação, né, primeiras imagens de mapas que a gente tem são esses 2 aqui, né? Então, a gente tem aqui os mapas que mostram como as terras foram divididas por Portugal para melhor administrar, tá certo? No sistema de capitanias. Muito bem, as capitanias hereditárias, como eu falei para vocês e vocês já sabem, foram lotes de terra, na verdade 15 lotes de terras, e que Portugal, o rei de Portugal, ele na verdade terceirizou a colonização, né, aqui no Brasil, passando essa colonização e dando o direito de colonização dessas terras a nobres, a fidalgos empobrecidos que viviam lá em Portugal, e esses fidalgos vão ser chamados de donatários. Os 2 documentos que oficializavam essa doação era a Carta de Doação e o Foral. A Carta de Doação era o documento que legalizava a posse da terra, que dizia que eles não podiam vender, mas que as terras eram hereditárias, né? Um donatário, ele poderia perder essa terra a qualquer momento se o rei resolvesse tomar essa posse de terra, como vai acontecer na capitania da Baía de Todos os Santos, quando ali é fundada a cidade de Salvador,
para ser a capital da colônia, o rei de Portugal, ele reivindica essa capitania de volta, tá? E o foral era o documento que estava lá escrito os direitos e os deveres dos donatários. E durante todo esse período de capitania hereditária, o governo vai ser descentralizado. Cada capitania vai ter autonomia, submetidos apenas ao poder do rei. Muito bem, o que eram os engenhos? Os engenhos, as grandes fábricas, né? Como é que ela era organizada? Pessoal, entender a organização e a logística de um engenho é entender o Brasil colônia no período que vai de 1532 até 1570. Então, quais são as características gerais? Primeira coisa, a sociedade era ruralizada, bem diferente da sociedade mineradora lá na frente, né? Com a descoberta do ouro, a gente vai ver que a sociedade elas vão ser urbanas. Não, mas nos engenhos a sociedade é ruralizada. Eu gosto de comparar o engenho a um feudo medieval, né? Um feudo ele era autossuficiente, um engenho também deveria ser autossuficiente, né? Tinha uma sociedade patriarcal, todo o poder era centralizado no senhor do engenho, ele tomava as decisões tanto de sua família como de todos que viviam ali em seu engenho. Durante a sociedade dos engenhos, a gente só vai ter a ocupação do litoral brasileiro. Os engenhos eram verdadeiros latifúndios que trabalhavam com a monocultura da cana-de-açúcar. A relação de serviço, a mão de obra era escrava, no primeiro momento indígena, posteriormente africana. Por que primeiramente indígena, pessoal? Com a chegada dos jesuítas no Brasil, pessoal, também com Martim Afonso de Souza, a gente vai ver a chegada de vários padres, como Manuel da Nóbrega, entre outros, padre José de Anchieta. Eles vão proibir a escravização indígena. Eles vão falar que os indígenas, as almas dos indígenas ainda podiam ser salvas. Então, eles vão validar a escravização africana, porque eles haviam tentado catequizar os africanos, mas não tiveram sucesso. Então, eles permitiram a escravização africana, mas eles não permitiam a escravização indígena. Então, e fora também que as fugas dos engenhos pelos indígenas era muito mais fácil do que dos africanos, porque os indígenas conheciam o território, beleza? A agricultura em um engenho vai ser de subsistência. Um engenho não vai viver só de cana-de-açúcar. Tudo que as pessoas que ali viviam precisavam era produzido. Então, tinham as hortas também. O engenho não se baseava apenas em trabalho escravo, tinha os trabalhadores livres e trabalhadores também que arrendavam terras de um engenho para produzir, as chamadas sesmarias. Tá certo, pessoal? Muito bem. Essas são as características gerais de um engenho. Aqui eu tenho uma foto, pessoal, de uma estrutura de uma fazenda de engenho, né? A gente tem a Casa Grande, que é essa do número 1, era a construção maior, a mais bonita, a que geralmente ficava no centro do engenho, simbolizando até aí um castelo medieval. A casa de engenho não era só a moradia do senhor de engenho e sua família, mas o centro administrativo dos engenhos, uma espécie de prefeitura. A gente tem também as senzalas, né? As senzalas, que eram as moradias dos trabalhadores escravos. A gente tem a senzala lá mais ao fundo, tá certo, pessoal? Geralmente era construção bem solubre, em péssimas condições. Eram muito úmidas, não tinha divisões, era um salão enorme onde as pessoas geralmente dormiam acorrentadas, em péssimas condições. Aqui na imagem 2 a gente tem aqui a capela ou a igreja, mostrando também o poder da Igreja Católica já aqui nos engenhos. Tá certo, pessoal? Mais para o lado esquerdo da tela aqui a gente tem um moinho e a casa de moer, aonde a cana, depois de retirada dos canaviais lá ao fundo, era trazida para esse engenho, onde ela passava pelo processo de transformação em melaço, em cachaça e em e em açúcar. O açúcar que era produzido, que era o chamado açúcar mascavo, aquele açúcar escurecido, que nessa época não tinha muito valor e que hoje é tão mais caro do que o refinado. Enfim, a escravidão chega ao paraíso, né? Com a proibição do trabalho indígena. Aliás, os indígenas começam a ser escravizados
e eles vão se negar a isso, principalmente os homens, porque na cultura indígena, os portugueses não respeitam a cultura indígena, né? E na cultura indígena, a agricultura era coisa de mulher, era serviço de mulher. Já havia uma divisão de trabalho nas tribos indígenas antes da chegada dos europeus, então eles vão se negar a trabalhar com a agricultura. E eles vão fugir, muitos vão ser mortos. E aí então e os jesuítas vão começar a proteger esses indígenas e a gente vai ver a chegada dos escravos africanos, né? Aqui essa imagem mostra já, ó, do lado esquerdo da tela aí os africanos sendo desembarcados no porto de Salvador, pessoal. Mas se engana quem pensa que a escravidão africana começou em Salvador, ela começa em Pernambuco. As primeiras levas de escravos chegaram em Pernambuco. Por quê? Porque Pernambuco vai ter, em Pernambuco que vão se reproduzir muitos engenhos, né? Quem vai prosperar com a cana-de-açúcar, com os engenhos, vai ser São Vicente, mas principalmente Pernambuco. Então a escravidão africana começa em Pernambuco e também termina em Pernambuco. Bem antes da Lei Áurea, a escravidão africana em Pernambuco, em alguns locais, já haviam sido abolida. Do lado direito da tela, a gente já vê os escravos africanos trabalhando nas lavouras, né, de cana. Muito bem, pessoal. Com o fracasso das capitanias, gente, em 1548, Portugal, o rei de Portugal, ele organiza o sistema de governo geral. Então, a partir de 1548, o poder deixa de ser descentralizado e passa a ser centralizado na figura do governador geral. Só duas capitanias vão prosperar, que vai ser São Vicente e Pernambuco. Pernambuco por conta do engenho de cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar vai se adaptar muito bem. E São Vicente por conta do comércio de escravos também que tinha lá. Então, são duas capitanias que vão prosperar, tá certo? Diante do fracasso disso, a gente vai ver a centralização política. Os donatários agora vão ser subordinados ao governador-geral, e o governador-geral vai representar uma espécie de vice-rei aqui nas terras brasílias, tá bom? O primeiro governador-geral, ele vai escolher Salvador para ser a capital por motivos naturais. Salvador já tinha uma barreira natural, né? Que hoje a gente chama de cidade alta e cidade baixa. Então, na parte alta foi colocado os canhões, onde era avistado os inimigos e era muito fácil se proteger. Na parte alta ali era onde ficava e fica, né, o centro administrativo da colônia, a prefeitura. Quem chega ali, subindo pelo elevador Lacerda, vê logo ali um monumento em lembrança a Tomé de Souza, ou seja, o primeiro governador geral, e seguindo mais pro lado oeste ali do monumento de Martim Afonso de Souza, ali no centro histórico, a gente vai ver a prefeitura, né? Muito bem, pessoal. O governador geral, ele não iria governar sozinho, foi implantado então um sistema burocrático de governo, tá certo? Que a gente vai ver que são os cargos mor, que eu vou falar daqui a pouco, né? O objetivo de tudo isso era a criação de novos engenhos, era integrar os índios nos centros de colonização, construir embarcações, defender os colonos e as costas e encontrar metais preciosos, além de dar um apoio aos senhores de engenho. Tudo isso, pessoal, foram os objetivos que fundaram, né, ali os alicerces do governo geral. Então, o governador geral teria que realizar esses objetivos aqui, tá certo? Muito bem. Os cargos auxiliares criados para auxiliar o governo do governador geral vai ser o ouvidor-mor, provedor-mor, capitão-mor. O ouvidor-mor, gente, vai ser encarregado pela justiça na colônia. Claro que essa justiça estava subordinada às leis de Portugal, né? A gente estava submetido ao controle jurídico de Portugal. Por exemplo, tinha pena de morte.
em Portugal, essa pena de morte vai ser estendida aqui para a colônia. O provedor-mor, ele vai fiscalizar e vai criar impostos, e o capitão-mor vai fazer o policiamento e a defesa. Esses são os governadores gerais, né, que na verdade nós teremos 3. Aí vocês podem me perguntar, Carla, e depois? E a partir de 1572, com o último governador geral, até a proclamação de independência, o Brasil foi governado como? Daqui a pouco a gente vai saber. Ó, os governadores foram, primeiro, Tomé de Souza, ele governou de 1549 a 1553. Uma das principais fatos marcantes do governo dele, ele vai ser que a construção de Salvador, né, da cidade de Salvador, povoar a região com os chamados degradados, ele vem da logística de que se o território fosse povoado, ficaria mais difícil invasões estrangeiras, então vai ser trazido para o Brasil, para povoamento, aquelas pessoas indesejáveis em Portugal, que haviam cometido crime, eles vinham, a punição deles era vir viver aqui, né? Até para esvaziar as cadeias de lá e para tirar também as prostitutas da rua, né? Para não aumentar ainda mais o número populacional de Portugal e, consequentemente, piorar a crise econômica. Então, eles uniram o útil ao agradável, eles tiraram essas pessoas indesejáveis de lá e mandaram aqui para povoar o Brasil. E a gente vai ver, durante o governo dele, a chegada do padre Manuel da Nóbrega, tá certo? No governo de Duarte da Costa, que é o nosso segundo governador geral, ele vai governar de 1553 até 1557, vai ser um governo muito tumultuado, ele não vai saber lidar muito bem com os povos indígenas, né? É no período do governo dele que ali a região do Rio de Janeiro vai ser invadida pelos franceses e vai ser fundada a chamada França Antártica, tá certo? Vai ter durante o governo dele a chegada do padre José de Anchieta e a fundação da Vila de São Paulo. A Vila de São Paulo é fundada a partir da construção do Colégio de São Paulo de Piratininga, um colégio jesuíta, e que servia para a catequização dos indígenas e dos colonos, e ao redor do colégio vai ser fundada a Vila de São Paulo. O terceiro e último governador geral é Mendes Sá. Ele vai governar de 1558 a 1572. O governo dele vai ser um governo muito próspero. Ele vai conseguir expulsar os franceses. Aí, com isso, ele vai fundar a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. E ele vai estabelecer uma boa relação, uma relação amistosa com os indígenas, né? Muito bem. Pessoal, então, com o fim do chamado governo geral, com a morte de Mendes Sá, Portugal, ele vai descentralizar novamente o governo, né? E ele vai criar os 2 governos, o governo do Norte e o governo do Sul, beleza? Então, o governo do Norte vai ter como sede Salvador e o governo do Sul vai ter como sede a cidade do Rio de Janeiro. Observe que em 1573, a gente está quase no finalzinho do século XVI, já começa-se sendo encontrado ouro. Então, a região do Sudeste já começa a receber uma certa importância. Então, a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro passa a ser também uma sede do governo. Então, durante esse período, pessoal, de 1573 até a proclamação de independência, o Brasil vai ter essa alternância. Ora, o poder vai ser descentralizado e mais na frente vai ser centralizado novamente quando Salvador deixa de ser a capital do Brasil e com a importância do ouro, com a descoberta de grande quantidade de ouro na região de Minas Gerais, o Rio de Janeiro fica sendo sozinho a capital do Brasil, tá? Aqui, pessoal, são os motivos das invasões holandesas, né? Vocês estão vendo aqui. Né? A invasão holandesa fazia parte do projeto Holanda e dos Países Baixos em ocupar e administrar o Nordeste brasileiro através da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, né? Porque, se vocês perceberem, tanto o rei francês quanto os holandeses dos Países Baixos da Europa não vão concordar com a divisão da América entre Portugal e Espanha, com o Tratado de Tordesilhas. Aquela divisão foi feita pelo próprio Papa, beleza? Eles não vão aceitar e eles não vão respeitar esse tratado e volta e meia eles vão tentar invadir.
Como eu falei para vocês antes, após a União Ibérica, né, o domínio da Espanha e Portugal entre os anos de 1580 até o ano de 1640, ou seja, vai ficar um reino só, a Holanda resolve enviar expedições militares para conquistar a região do Nordeste brasileiro, devido ao descumprimento de acordos comerciais que Portugal tinha com a Holanda, né? O objetivo holandês com essas invasões era restabelecer o comércio do açúcar entre Brasil e Holanda, proibido pela Espanha após a União Ibérica. A primeira expedição invasora vai ocorrer já em 1624 contra Salvador, mas devido a Salvador ser bem fortificada, eles não vão ter sucesso. Em 1630 houve uma segunda expedição militar, desta vez contra a cidade de Olinda, em Pernambuco, né? Vai ter êxito e a gente vai ter então a principal região produtora da cana-de-açúcar, que era a capitania de Pernambuco, passando para o domínio holandês, ficando entre 1630 até 1654 sob o domínio dos holandeses. Tá certo? Bom, pessoal, aqui eu deixo para vocês agora, vocês vão ver no vídeo, uma série de questõezinhas de algumas bancas, testando o conhecimentozinho de vocês, tá bom? São várias questõezinhas, ó, que eu deixei para vocês. Vocês vão tentar resolver, tá bom? Na nossa aula presencial a gente discute essas questões e eu espero ter contribuído com vocês nesse resumão do Brasil Colônia. Na nossa próxima videoaula, a gente vai estudar um pouco mais profundo a sociedade mineradora, que também faz parte da sociedade colonial, do período colonial, tá? Hoje a gente estudou um pouco mais aprofundado a sociedade dos engenhos, não foi isso? Então, na nossa próxima videoaula, você já vai estar já disponível para vocês, a gente vai estar estudando a sociedade mineradora. Posteriormente, nós vamos estudar o período o período joanino, tá certo? Fechando aí o Brasil Colônia, tá bom? Um beijo, fique com Deus e até a nossa próxima videoaula.